não é só o conteúdo da virtude ou dos valores morais ou éticos ou valores morais que podem ser perseguidos de uma maneira ética ou não. O que está em questão, no meu entender, e num certo sentido, que é o mais importante, é o que talvez a gente pudesse dizer que é a forma, é o como, e não exatamente os valores em si. O Nietzsche, no famoso prefácio ao livro dele, Genealogia da Moral, ele tem uma intuição nesse sentido. Ele diz que o que interessa a ele não são os valores morais, mas sim o modo como se valora os valores, a maneira como os valores são formados e propostos. O que incomodava o Nietzsche na sua época, mas que ainda é válido hoje em dia, seria assim, uma tentativa de compreensão de por que tais valores são moralmente absolutos. E o Nietzsche queria entender qual era a genealogia desses valores. Por que esse valor é valorizado? Por que valora-se dessa forma? Passando para o Spinoza. O que está em questão? O que está em questão é se eu considero que há valores absolutos e tento compreender ou explicar, enfim, entender por que de acho esses valores são absolutos. Eu já estou partindo de um princípio de que existe um valor absoluto. O questionamento nietzschiano e espinosista é de por que seriam absolutos esses valores. O que significa isso? Bom, e aí, tentando ir direto ao ponto, qual o problema de existir ou de se considerar um valor como absoluto? É que quando a gente considera um valor absoluto, e aí dá-se normalmente o nome disso de moral, um valor moral, ele passa a ter um valor, a princípio positivo, por si só. E eu, ser humano, no mundo sensível do dia a dia, passo a ter o dever, a gente poderia acrescentar o dever kantiano, enfim, o dever de aderir e exercer e colocar em prática aquele valor. Eu não estou falando do conteúdo do valor, eu estou falando desse mecanismo psíquico de, ao atribuir uma verdade absoluta, ou um valor absoluto, uma característica, um caráter de ser o certo. Essa atribuição psíquica, consciente ou inconsciente, ela passa a funcionar metafisicamente. A metafísica é, antes de tudo, e ela só existe por isso, um modo de pensar psíquico que eu considero claramente defensivo, que parte de uma dissociação do dever como uma maneira de controle pela ideia, né, quase um controle mágico, em todo caso psicológico, de segurança e calmaria do dever, das inseguranças da vida, da impermanência das coisas. Então, uma maneira de ordenar o mundo psiquicamente é justamente pensar que existem princípios e valores que são certos em si, que são absolutos. Então, ao pensar assim, seja qual for o conteúdo, isso apazigua uma mente, de algum modo, ansiosa, talvez angustiada, enfim, atormentada, talvez, enfim, em relação à impermanência, ao dever, à finitude. Então, um primeiro problema desse modo de funcionamento psíquico-metafísico é se pensar que, uma vez que se acredita que existe um certo absoluto, é se pensar, portanto, que o mundo real, e os afetos reais, e as pessoas reais, e as sociedades reais, e as coletividades reais, e as relações interpessoais reais, estão aquém desse absoluto, dessa virtude absoluta, desse certo absoluto. Um outro passo frequente é pensar que, então, se existem esses valores absolutos, esse certo absoluto, ora, se eles forem impostos às pessoas físicas, ao real, o mundo seria supostamente melhor. Isso está na origem dos autoritarismos na história da humanidade, e isso é a origem também da culpabilização, da autoculpabilização. Porque se eu penso assim, puxa, se todo mundo agir de tal maneira, aí entenda-se, queira ou não,
se todo mundo se afetar de tal maneira, o mundo seria melhor, as relações seriam melhores, e começa-se a idealizar um mundo supostamente perfeito. Só que essa pessoa, enquanto ser humano, ela vai, de alguma maneira, mais conscientemente ou mais inconscientemente, perceber, concluir, constatar que ela própria não se afeta daquela maneira, ou que ela própria não consegue se adequar àquilo que ela exige de si mesma e dos outros, ou dos outros e de si mesma. Isso está na origem da culpabilização. Isso está na origem, inclusive, enfim, de uma baixa de autoestima, de um desespero. Está na origem de tantas filosofias e outras teorias, de outras áreas, enfim, das ciências humanas, e sentimentos de tanta gente, de pensar, puxa, o homem não presta, o ser humano não presta, um animal que deu errado, etc, etc, que são frases impressionantes e tudo mais, mas que não dizem muita coisa e nem ajudam muita coisa, num certo sentido só reforçam a ideia de que seria melhor se fôssemos o que não somos, nunca fomos nem nunca seremos. Ao invés de se pensar como somos, compreender como somos, inclusive a nós mesmos, isto é, os nossos afetos, para tentar entender onde estão os mecanismos de defesa e de reatividade que findam por, a começar em nós mesmos, gerar passagens ao ato, comportamentos, dissociações que acabam por agravar as relações pessoais, as relações sociais, as relações coletivas e a nossa própria experiência de fruição da existência, da beleza da existência, da delicadeza da existência.